Olá, pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Consultório Cast. Aqui a gente trata da saúde, qualidade de vida, bem-estar de uma forma onde você também participa e a gente questiona aqui os médicos, terapeutas, enfim, hein, Ana? Não é isso aí? É isso aí, né? A gente não é médico. A gente não é médica, né? Jornalistas. E a gente traz aqui, a pauta é perguntar para o médico aquela história, aquela consulta que você tem até vergonha de perguntar para o médico. A gente faz a pergunta para você. Traz temas interessantes, como o de hoje, né? É muito interessante de hoje, recebendo aqui o nosso querido Dr. Carlos Baima, ele que tem uma expertise muito grande em falar da importância da vitamina D, o protocolo Coimbra, são tantos assuntos. É medicina integrativa, né? Que hoje... Tu sabe o que é medicina integrativa? Eu sei, mas é melhor que o Dr. Carlos, que está aqui com a gente, já comece falando aí de tudo isso, né, doutor Carlos? Seja bem-vindo, viu? Prazer recebê-lo. Doutor, vai explicar para a gente o que é essa medicina integrativa que Primeiro, Ana diga disse. Logo, medicina integrativa. Prazer ter aqui, senhor. Olha, é uma honra estar aqui com todos vocês. E a medicina integrativa, como o próprio nome diz, ela integra as melhores partes dos vários segmentos da medicina. Procurando fazer uma medicina mais natural possível. Porque eu acho que todos têm percebido que a quantidade de medicalização da nossa população está absurdamente alta. As pessoas estão ganhando seus salários, ganhando as suas aposentadorias e praticamente gastando com medicamentos sem resolver nada. Muitas vezes nem compra, né? Exato. E o tipo de medicina que eu faço é a medicina que vai na raiz do problema. Eu não quero tratar sintoma, eu quero acabar com a doença, regenerando a saúde, mas indo na raiz, e não escondendo o sintoma. Por isso que eu não sou exatamente contra medicamento, mas eu acho que a gente usa medicamento demais. É prevenir para não remediar aquela história, né? Mas prevenir de verdade. De verdade, né? Porque, por exemplo, uma mamografia é um exame de prevenção? No nosso entender, a gente imagina que previne o quê? O câncer. Não. Ele tenta detectar precocemente. Não é prevenção de câncer. Prevenção de câncer é você ter uma qualidade de vida que envolve alguns pilares. Por exemplo, sono, boa alimentação, é tudo que todo mundo sabe já. Atividade física regular, ideal para você, boa alimentação, suplementação, porque a gente não tem uma alimentação perfeita hoje, nem que a gente queira. E, por fim, aprender a gerenciar o estresse. O estresse é o grande vilão. Né? É o grande salvador e o grande vilão. Ele é salvador porque o estresse pode salvar você de uma situação, assim, por exemplo, de um cachorro que está correndo atrás de você, Isso. E você põe um muro... É um mal necessário, né? Mas quando o estresse passa a ser crônico, com uma convivência tóxica, por exemplo, e tudo. Então, esse estresse diário, mesmo que pequeno, vai minando as suas forças até o momento que o corpo transborda e a doença aparece. É isso, doutor Baima. O senhor é muito fluente nas redes sociais, está sempre dando dicas, né, no seu Instagram, e é muito bom para quem está assistindo. Inclusive, o senhor falou em um de seus vídeos que o estresse pode ser dividido em três fases. Como é isso? Não, existem três tipos de estresse, que eu chamo estresse do mal. Porque tem o estresse do bem, que é chamado eu-estresse. O de-estresse é o mal-estresse. Então, o mal-estresse, todo mundo pensa que é o estresse físico, emocional e mental. Vamos lá. Físico é corpo. Mental é mente, é matemática. Mente é matemática, é racional. E o emocional é a área mais complicada, onde a gente menos aprendeu coisas, sabe? A gente lida muito mal com o emocional. Porém, esses três tipos de estresse, somado a sedentarismo, somado a exagero com bebida alcoólica, somado a tabagismo, somado a uma série de outras coisas, leva a um estresse dentro do estresse físico, que é chamado de estresse oxidativo. Oxidar é envelhecer. Entendi. Então, ele vai apressar o seu envelhecimento. E esse envelhecimento vem já por dentro.
Exato. O próprio fato de não ter bons hábitos e, ao mesmo tempo, você ter uma situação de estresse vai gerar substâncias no seu organismo que vão provocar o aparecimento de radicais livres. Radicais livres são lixos, sabe? Eu sei. No seu organismo minando, né? Ali. E o corpo não consegue mais colocar afora. Então gera o que se chama de estresse oxidativo, ou estresse do envelhecimento e da doença. Um exemplo na prática disso, um fator que acontece no indivíduo. Diabetes, hipertensão. Pode ser causada pelo estresse. Pode. Uma queda de cabelo pode ser causada pelo estresse? Pode. O estresse normalmente não é exatamente o causador, mas é o gatilho, sabe? É o gatilho que vai disparar toda uma sequência de eventos para que a doença se instale. Então, não é exatamente o estresse que derruba o seu cabelo, mas o estresse pode consumir, por exemplo, vitaminas e minerais necessários ao crescimento do seu cabelo. Pode diminuir o fluxo sanguíneo. Certo? Atrapalhar, né? Exato. Pode diminuir o aporte de oxigênio. Entendi. Ô, doutor Baima, me diga uma coisa. O senhor falou aí que tem muita coisa que a gente já sabe, né? As redes estão aí, né? O senhor dá muitas dicas, né? Como o Cris lembrou. Milhares de seguidores, tem muita coisa que a gente já sabe, continua fazendo errado. Ou seja, uma criatura, por exemplo, como eu, né? Que faz algumas coisas erradas, tem um estresse diário, dorme mal. Tem jeito para mim ainda? Tem. Tem, né? O que é que o senhor recomenda para quem está assim na minha situação? Não estou dizendo que tem mais ninguém aqui no estúdio. Qual é a sua situação? Essa situação, assim, o camarada que vive do sono. Não tem um sono adequado. Né? Que não dorme aquelas 8 horas, dorme 6 horas, mas acha que tá bem, 4 horas, né? Que gosta daquela cervejinha do final de semana. Eu não vejo problema. Tem problema, não? Se você está razoavelmente bem, se você tem uma saúde razoável. Você tá bem, minha amiga. O estresse de não poder fazer as coisas. É pior, né, não? Talvez seja pior. Então, por exemplo, eu de segunda a quinta, eu faço o que se chama de jejum intermitente. Ou seja, eu como uma vez ao dia só, porque eu não sei onde é que está escrito que eu tenho que comer 3 vezes ao dia. Mas não se falava tanto que devia tomar café da manhã como um rei, almoçar como um príncipe e dormir como um mendigo. A gente cresceu com isso, né? Falam muita coisa, né, Cris? A gente cresceu com isso. Medicina é a ciência das verdades transitórias. Então, vem um prêmio Nobel falando sobre exatamente o jejum. E o jejum é falado, inclusive, na própria Bíblia. Isso, é verdade. Como uma forma de tratamento. Por que uma criança, quando está com febre, doente, prostrada, deixa a febre dela, gente? Não baixa, não. Febre não é doença. Febre é um acelerador do sistema imunológico para ela ficar boa mais rápido. Claro, você não vai deixar chegar a 40 graus, a 39,5. A criança não quer comer porque toda comida é um processo. Toda absorção de alimento é um processo de inflamação. Ela já está inflamada demais. Não quer comer. Criatura, deixa a febre elevada, deixa ele prostradinho. Vigia ele. Não deixa passar de 39. E não dá comida para ele, dá água. E espera que 2 dias ele fica bom. Aí você baixa a febre. Então o sistema imunológico arrefece. Depois ela volta. Aí a febre volta para o sistema imunológico funcionar. Aí você baixa a febre de novo. Então, o que ia durar 2 dias vai durar 4, 5 dias. Nossa Senhora. Eu lembro que minha mãe... A gente precisa abrir o olho, abrir os olhos para os sinais da natureza, gente. Eu lembro que minha mãe falava muito, deixa minha filha, no caso, deixa ela dormir, que ela está se alimentando do sono e essa febre vai embora. Perfeito. Será? Perfeito. Perfeito. Lógico, perfeito. Poxa, é sabedoria, não dava valor. A gente tem que identificar. Claro, você não vai deixar a febre, a Claro. temperatura subir muito e tudo, mas tudo é um processo. O corpo sabe, o corpo tem um processo de autocura. Sabe? Isso está no DNA, o processo de autocura. Eu não preciso dizer para o meu corpo para cicatrizar isso aqui. Ele cicatriza sozinho. Eu tenho que dar as condições. Deixar limpo. Sabe? Entendeu? Então, o próprio corpo se encarrega de curar a si mesmo. Dê a chance a ele. Boa alimentação, bom descanso, bom exercício físico. Aquilo que eu sempre disse. Gerenciar o estresse. A gente gerencia muito mal o nosso estresse. Emocionalmente, nós somos criaturas assim
Estressadas. Estressadas e infantis, muitas vezes. Até porque, por questão de criação, por questão cultural, por várias questões aí. Então, um término de um relacionamento é capaz de derrubar alguém, levar alguém ao suicídio. Isso é uma disfunção muito grande, gente. Uma falta de preparo emocional e mental muito grande. O senhor acha que durante essa pandemia tudo isso piorou? Com certeza absoluta. Eu acho que piorou por duas razões. Primeiro, a gente viu a morte de perto, quando a gente se assustou vendo aquela quantidade de gente morrendo. Pode chegar a mim, pode chegar alguém perto. Segunda coisa, você ficou preso em casa. Tinha uma liberdade, você vive num país livre, tinha uma liberdade, então você perdeu essa liberdade. Terceiro, o próprio vírus. E a proteína do vírus, chamada proteína spike, está fazendo miséria. Você não acredita os sintomas que ela está causando, mesmo meses ou anos depois de você ter tido a Covid. As sequelas, e tem mais. E sequelas tardias, cara. Como por o quê, doutor? Independente se tua Covid foi leve ou foi pesada. Ana tem experiência de quantos Covid? 4 Covids. Bem, Ana. Parabéns, né, doutor? Parabéns. Parabéns. Estou aqui contando a história, né? Mas as sequelas Então, a partir daí, o que é que eu notei em consultório? É uma procura muito grande e desesperada de pacientes. Veja, eu trabalho com saúde. Eu olho para o paciente e digo, eu quero dar saúde para esse paciente. Eu não quero curar a doença dele. Eu quero dar saúde a ele. Como é que eu faço? Mas o que é que está havendo? Muita gente medicado com antidepressivo, ansiolítico, reguladores do humor e tudo, estão me procurando porque estão entendendo que o organismo precisa de um combustível muito bom para funcionar, inclusive o cérebro. E se você bota um combustível ruim para dentro, então, pelo menos 6 dias da semana, você bota uma alimentação boa para dentro, dorme bem em tudo e tira um dia para o estrago. Isso já dá uma ajuda. Já dá uma ajuda, né? Grande. E o papel aí da vitamina D? Né, que durante a pandemia também a gente, né, foi orientado a gente enfrenta preconceito. Vitamina D é culpada de tudo. Primeiro que vitamina D não é vitamina. É um hormônio esteroidal. Aí você vai pensar, que diabo é isso aí? Hormônio que existe a partir do colesterol. O colesterol que está na pele recebe o raio solar do tipo ultravioleta B e se transforma em pré-vitamina D. A temperatura do nosso corpo transforma a pré-vitamina D em vitamina D. A vitamina D pega a corrente sanguínea, passa no fígado, ganha um oxigênio e um hidrogênio no carbono 25 e vira 25-hidroxivitamina D. É essa que a gente mede no sangue, mas ela é inativa ainda. Então, ao passar pelos rins, ela vai ganhar mais um oxigênio, mais um hidrogênio, um presentinho só no carbono 1 agora. Aí vai virar a 1,25 de hidroxivitamina D. Não tem que saber isso, não. Tem que saber que tem uma sequência para ativação dela. Aí, esta última forma é que é a vitamina ativa, que é o hormônio propriamente dito. Por quê? Porque ele tem receptor. Se tem receptor, é hormônio. Primeiro ponto é esse. Segundo, ele é extremamente parecido com os hormônios masculinos e femininos. É muito parecido com a progesterona, é muito parecido com o estradiol, que é o principal hormônio feminino, é muito parecido com a testosterona. Então, ele faz parte do grupo de hormônios esteroidais, que vieram do colesterol. Só que ele tem uma particularidade, ele é ativado pelo sol, não tem alimento não. Qual é o alimento que dá a vitamina D? Não, nenhum, pô. Nem sempre a gente produz. E esse sol tem que ser forte. Não mais. É porque parece que, às vezes eu acho até que quando Deus fez o mundo, esqueceu do protetor solar. Aí os dermatologistas inventaram o protetor solar. Em nome de uma situação relacionada a câncer, quando a gente sabe que uma vitamina D elevada é uma protetora contra câncer. Isso então, e aí, como é que fica? Aí fica a cabeça do paciente enlouquecida. Você vai tomar aquele sol tarde. Se eu tomar vitamina D, suplemento, né? Sim. Né? E não tomar sol não adianta. Não, adianta sim.
Ou um, ou outro, ou os dois. Aí você diz, mas não vai ficar demais, não? Não. Se você tiver um nível de vitamina D já normal, circulando, e você tomar sol em seguida, você pode tomar 6 horas de sol, a pele vai bloquear e não vai fazer. Eu estou dizendo que existe uma inteligência no nosso organismo. Se você tomar sol, por exemplo, Cris tem uma pele branca, ela precisa tomar 15 minutos de sol. Olha o horário, 10 da manhã às 2 da tarde. Esse é o horário de se fazer a vitamina D. De manhã é para outros benefícios. 10 da manhã às 2 horas, se ela tomar esse sol, por 15 minutos, dentro desse horário, ela vai produzir na pele dela de 10.000 a 20.000 I de vitamina D. E o senhor também falou sobre um protocolo. Que protocolo é esse? Quem se beneficia desse tratamento? Muito bom. 10 anos atrás, eu estava num congresso internacional de medicina anti-aging, anti-envelhecimento, que não pode falar aqui no Brasil, não pode ser usado esse termo, e a gente não usa, só estou fazendo uma citação. E quando eu cheguei do almoço, eu vi uma sala abarrotada de gente. Tinha um médico lá, Dr. Cícero Gali Coimbra, neurologista da Unifesp, pesquisador, com mestrado, doutorado, pós-doc, não sei o quê, pelo mundo todo. E ele falando o seguinte, que a vitamina D poderia colocar em remissão qualquer doença autoimune. O que é doença autoimune? É doença onde o próprio sistema de defesa ataca o organismo. É como se, por exemplo... Ele escolhe, por exemplo, um órgão-alvo, a tireoide, aí cria, se chama de tireoidite de Hashimoto. Sim. Então começa a destruir a tireoide, o próprio organismo, formando anticorpos contra ela. Ela vai se destruindo, produzindo pouco hormônio, entrando num hipotireoidismo relacionado com a doença autoimune. Esse é um exemplo. O outro exemplo, assim, mais clássico, seria lúpus, esclerose múltipla, vitiligo, uma doença autoimune, fibromialgia. Então, esse tratamento poderia ajudar essas pessoas. Então, vamos lá. A vitamina D é o principal maestro, é o principal regulador, eu diria o maestro do sistema imunológico. Então, em sendo maestro, ele precisa a vitamina D precisa estar numa quantidade elevada. E justamente o paciente da doença autoimune, ele tem uma dificuldade enorme de conseguir níveis elevados dessa vitamina ativa, que é o hormônio, para valer mesmo, 1,25 vitamina D. Então, outra coisa, essa vitamina precisa ser transportada no nosso sangue. Então, a proteína que faz o transporte também tem que estar ok. O gene que produz essa transportadora, ele tem que estar bom. E tem que se encaixar num receptor, como chave e fechadura, para poder chegar no DNA e dizer, olha, eu estou querendo esse trabalho aqui, eu quero fazer uma remissão dessa doença autoimune. Ou simplificando, para vocês entenderem. Entendi. Então, para isso a gente precisa dar doses mais elevadas de vitamina D. E cuidar da dieta e da hidratação para que os rins não tenham uma sobrecarga de cálcio. Então, com 3, 4, 5, 6 meses, essas doenças começam a regredir incrivelmente. E isso tudo a gente já pode iniciar, os pais podem iniciar isso, já uma prevenção com as crianças, através de alimentação? Pode começar a prevenção na gestação. As crianças da vitamina D, como são chamadas, já nascem mais espertas, com uma coordenação motora muito maior, com um cérebro muito mais bem equipado e formado. São pessoas que a gente já tem crianças da vitamina D já com 20 anos. Esse protocolo tem 23 anos. Então, eles nascem diferentes, gente. Eles são mais resistentes a problemas emocionais, eles são mais resistentes a problemas mentais, tudo. Então, ele se desenvolve muito mais saudavelmente. Não é uma garantia de felicidade, mas é uma chance muito maior de ter saúde e de obter felicidade. Ou momentos alegres que explica bem o que é a felicidade.
quer dizer, uma manutenção da saúde por mais tempo, né? Porque o envelhecimento é uma coisa natural, mas o envelhecer doente é que não é, né? Então, você cuidando, tendo essas práticas que a medicina integrativa preconiza, né? Ajudam e incomodam. Incomodam. Qual é essa parte do incômodo, Dudu? Os próprios colegas. Os colegas, né? Os colegas têm o seguinte, se eles querem criticar a medicina integrativa ou ortomolecular, que é dificílimo, é fisiologia e bioquímica puras, além de hormonologia. Então, são 3 coisas que você tem que estudar. Se quer criticar, tem que estudar e saber do que está falando, porque eu conheço os 2 lados. Eu posso criticar o lado de lá. Se o lado de lá quer me criticar, ele tem que conhecer o que é que eu faço. Então, meu amigo, não critique aquilo que você não sabe. Não adianta falar por falar. E essa medicina, a medicina integrativa, tem a ver com a medicina da longevidade? Isso são nomes. Medicina preventiva funcional, medicina integrativa, medicina da longevidade saudável e tudo. A gente não achou um nome. E eu acho que a gente nem procurou muito isso. E, na realidade, quando me perguntam qual é a sua especialidade, eu disse, eu sou médico. Entendi. Bacana. É o médico Mas da família. Mas médico de quê? O médico. É o médico da família que não gosta de remédio. Antigamente, a gente tinha aquele médico, né? Que eu lembro que quando minha mãe, né, no parto, ela foi acompanhada o obstetra e tal. Eu lembro que minha mãe levava, conversava e, assim, eu sabia da minha história desde aquele momento do parto e tal. E quando ele morreu, né, aí a gente vai e não tinha essa ligação, né? Ele não estava me vendo só como um pé, como coração, como cabeça, mas como um todo, né? Perfeito. Exato. Observe o que está havendo. Eu estou sendo muito honesto. A gente precisa falar sobre isso. O sujeito senta aqui e não recebe um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Às vezes vem até quase que como se estivesse incomodando o médico. O médico recebe de cabeça baixa, solicita não sei quantos exames, joga assim. Não, eu queria perguntar só, faça esses exames aí e volte aqui depois. Então, na realidade, o que vai haver? Ele vai trazer o exame de volta. E o que é que houve ali? Não houve uma comunicação. Não se estabeleceu uma comunicação. Vou lhe mostrar como se faz uma comunicação em 15 segundos. Oi, Ana, tudo bem? Você tem quantos anos? Tem tantos anos? Ok, tá bom. Ana, eu sou Carlos Baiman, sou médico. Em que é que eu posso ajudá-lo? 15 segundos. Você já se sentiu gente? Já. Agora, a cara recebe o papel. Está com a infecção aqui na garganta, aqui, antibiótico. Ou você está com o colesterol alto. Aqui é um remédio para baixar o colesterol. Quer dizer, tratando papel, pô. Tem que tratar gente. Você não é um exame, você é um paciente, né? Exatamente. Gente, não importa se é pobre, rico, preto, branco, gordo, magro, amarelo, vermelho, azul, roxo. Verdade. Não interessa. Esse é o papel do médico. O médico tem que acordar para isso, principalmente nesses tempos difíceis, onde as pessoas não têm paciência, onde as pessoas matam por bobagem. E a ética, né, que a gente sempre ouviu pregar. Doutor Baiman, o senhor fala muito também nos antioxidantes, né? O senhor fala também do ômega 3. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho aí dessa... O que é antioxidante? O que é oxidação? Oxidação é enferrujar. E a gente nasce assim, a gente nasce reduzido ou alcalino também, e a gente morre ácido. A gente nasce reduzido e morre oxidado. Então, oxidar é envelhecer. Alguns exames mostram se você está oxidando demais, ou seja, envelhecendo demais. Antioxidantes, eles devem ser usados até um determinado ponto, onde você consegue um ótimo equilíbrio. Porque antioxidar demais também é ruim. Então você tem que saber... Tem que dosar. Tem que dosar. E nós estamos altamente oxidados. Por poluição, por alimentação, por estresse, por uma série de fatores. E quando você falou do ômega 3, o ômega 3 é uma gordura chamada gordura poliinsaturada, ou seja, os carbonos que tem nessa molécula, eles têm duplas ligações. Vários carbonos. Vários.
Então, por exemplo, você pega uma molécula de ômega 3, do tipo EPA, são 20 carbonos com 5 ligações duplas. Tendo a primeira ligação dupla de carbono no ômega 3, no terceiro carbono. Quando é a primeira ligação dupla no sexto carbono, é ômega 6. Quando a primeira ligação dupla é no nono carbono, é ômega 9. E ainda tem um que você não conhece, que é o ômega 7, que é altamente bom para a pele. Então, são gorduras altamente saudáveis e anti-inflamatórias. Agora, se existe uma comercialização muito grande, né, do ômega 3, você vê nas farmácias, compre ômega 3 a um custo bem... Ômega 3 é caro. Como é que a gente acha um bom ômega 3? Existe aquela, são das águas profundas que já ouvi falar. Claro, evidente. Mas como saber isso, né? Pois é. Eu não compro ômega 3 brasileiro. O primeiro ponto para mim é esse. Não compro. Eu só compro ou em farmácia de manipulação confiável ou compro importada. Termina saindo o custo menor, porque a chance de estar contaminado por mercúrio e metais pesados é muito alta. Aí você já está... Porque o peixe, ele consome um alimento de um local contaminado, por isso, metais pesados. E isso perfeitamente. Petrolíferos, né? Meu Deus. Não é isso. Aqueles vazamentos grandes. Tudo, às vezes você está ingerindo mais problemas. A realidade do ômega 3 começa de uma coisa chamada plâncton. Plâncton, você não sabe se é animal, se é vegetal. Aí vem um camarãozinho no tamanho do meu dedo chamado crio. K-R-I-L-L. Crio. O crio come isso daí. Aí o peixe come o crio em uma grande quantidade e forma o ômega 3. E espremido sai esse óleo. Esse óleo tem que ser refinado, esse óleo tem que ser limpo, esse óleo tem que ser preparado para ser vendido, purificado, balanceado, entendeu? Só que eu não sei se algumas empresas têm essa ética. E o que a gente está vendo aí é que tem algumas empresas que não têm essa ética. Você abrir um pote, tá com cheiro de peixe, pode jogar fora. Está oxidado. Olha aí. É mesmo. Toda embalagem de ômega 3 tem que ser uma embalagem escura ou não transparente, entendeu? Eu lembro nunca ter aberto uma embalagem de ômega 3 que não tivesse cheiro de peixe. Minha experiência, né? Então já estava consumindo mal, né? Eu hoje não faço nenhum consumo de ômega 3. Né? Segundo alguns especialistas aí, a maioria das cápsulas de ômega estão contaminadas. E existe, geralmente falam que a sardinha, o atum é rico em ômega 3. A sardinha é um Essas latinhas mesmo que a gente compra. Aí é o seguinte, aí tem um óleo de soja. Óleo de soja é um lixo que não tem tamanho. Se você conseguisse tirar o óleo de soja, maravilha. A sardinha é muito boa. Se a pessoa aí é onde eu chego. Minha sogra faz uma sardinha maravilhosa. Pronto. Você pode prepará-la, eu não sei se assada, mas eu com certeza na panela de pressão. Ela faz na panela de pressão. Olha aí, boa dica. Dona Adriana tá bombando. É uma dica de ômega 3 natural e de ótima qualidade, um excelente alimento. Olha aí, minha gente, a dica do Dr. Baima. Na panela de pressão. E quando eu quero comer uma sardinha, não tem como ser feito, eu compro aquela com molho de tomate. Mas eu tiro aquele negócio. A latinha mesmo, né? A latinha começa. Pego umas 3, 4 latinhas, dou uma lavada ali, tiro aquele excesso e como. E assim, durante a semana, você deve consumir quantas vezes, assim, para ter essa dose de... A alimentação sempre, para mim, deve ser variada, porque se você começar a comer um alimento muitas vezes, também, né? E um dia você vai ter problema com ele. Entendi. Então, eu acho que uma vez por semana, 2, seria bem interessante. Dá um reforço, já né? dá. Porque não é só fonte de ômega 3, é fonte de proteína e fonte de cálcio. A sardinha. Já vai ajudar em outros aspectos, né, da saúde. Perfeitamente. Doutor Baima, o senhor também fala muito nos seus vídeos sobre a questão do sal. Tem uma moda muito grande ainda tem, né? Do sal sal rosa do Himalaia. Uhum. E algumas pessoas falam que é adequado. Não é. Não é adequado. Criou-se um mito a respeito disso, né? Antes a gente consumia demais. É um sal com 98% de cloreto. Então, veja bem, isso já é um problemão. É um problema enorme, assim,
do ponto de vista de eletrólitos, você tem dois tipos de hidratação, uma real e outra não real. Sim. A primeira é quando hidrata a célula. Quem hidrata a célula é sal que tem pouco sódio e pouco cloreto. Quem hidrata a célula. Você pega o sal do Himalaia, que tem muito cloreto e muito sódio, o que vai haver é o seguinte: você na realidade vai hidratar só sua corrente sanguínea, vai urinar demais e suas células vão ficar desidratadas. Então, sal rosa do Himalaia não é um sal de mar, é um sal de pedra. Ele faz você urinar muito, você ficar desidratado e não tem esse benefício que você pensa que ele tem. E qual seria o sal que a gente deve consumir? Olha, se eu pudesse, eu consumiria o sal céltico, ou da Celta, a França. Mas, veja bem, temos aqui pertinho, em Mossoró, sal de Mossoró, sal marinho de Mossoró integral. Excelente. Aquele sal que a gente compra no mercado mesmo. Sal marinho agora de Mossoró. Aquele salzinho de 2 contos lá do supermercado, não é aquele refinado, não. É aquele... Sal bruto, aquilo né? Faz mal e dá hipertensão, porque um sal normalmente não dá hipertensão. Sal de verdade, aquilo é cloreto de sódio de baixíssima qualidade. E não podemos tirar o sal da nossa refeição, né? Pode-se tirar o sal da refeição? Os próprios alimentos já tem o sódio, já tem o cloro, já tem potássio. É porque a gente se habitua ao paladar, né? É. Existe aí uma história, né? Uma lenda, né? De que um cozinheiro foi fazer um banquete para o rei, esqueceu de colocar, foi economizou no sal e acabou com o banquete do rei. Ou seja, essa cultura de que a gente tem que ter sal na comida realmente vem até do folclore, né? Do folclore. Exatamente. É verdade. Perfeito. Porque o sal, eu, por exemplo, hoje eu não gosto, né? Eu não gosto de comer o sal, eu não me sinto bem e fico bebendo muita água depois que vou num restaurante ou na casa de alguém. É porque esse sal não está hidratando suas células, você está desidratada. Porque quando hidrata por fora da célula é chamada retenção hídrica. Ou estou retendo líquido. Aí essa questão, que vai ao banheiro demais, né? E você sente isso. Uma coisa é hidratar a célula bem hidratada. Outra coisa é hidratar o intestício, quer dizer, a área entre as células. Que não é hidratação isso daí. Então, rapaz, o negócio não tem jeito. A gente tem que realmente continuar cuidando da alimentação. Estudando, aprendendo, autoconhecimento. E conhecimento, assim, de... o Google tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa também, viu? A gente tem que dosar, né? Saber como interpretar, onde buscar esse conhecimento. Exatamente. E seguir as orientações e, assim, do pai, não acreditar em tudo. Não, acho até que deve as redes sociais estão aí, mas uma orientação sempre é bom. Mas assim, eu quando vou fazer os vídeos e tudo, eu tento mostrar o melhor possível no menor tempo possível. E explicar de forma acessível, né? Acessível para a população pegar uma coisa extremamente complexa e transformar essa coisa numa coisa mais simples de ser absorvida, né? O tempo está passando, Ana, mas a produção está avisando aí para a gente. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui, que essa pergunta cabe para mim, como uma paciente aqui. Aquela formiguinha que gosta muito do açúcar, de bolo, de chocolate, o que é que o senhor diria? Para mim também, cabe. Para mim e para Ana. Açúcar é viciante. Ok, tudo bem. Segunda coisa. 95% ou mais dos meus pacientes têm nível de cromo. Cromo é um mineral baixo e o cromo regula a insulina. Se a insulina está sem rédea, ela sobe demais, baixa a glicose demais. Quando baixa, ele dá fome. Ele dá fome de doce. Terceiro, nível de cortisol baixo por estresse crônico. Fome de doce. Então, tem muita coisa aí, sabe? Precisa ser avaliado. Se você está carente de diversas vitaminas e minerais e tudo, você vai ter fome de doce. Lembre-se que o açúcar, ele vem exatamente de onde vem o álcool. Muitas vezes, aquela pessoa que comeria açúcar em excesso, ela está bebendo.
Não é o meu caso. No meu não é. Não é o seu. Nem no Não Diana. É o açúcar, o doce, o chantilly, o sorvete, tudo isso é muito bacana. E massa é açúcar também. Massa é açúcar. É aquela coisa assim, da sensação mesmo, né? Do prazer. Quando é gostoso, a gente tentar tomar aquele café com um pedacinho de bolo. Você nunca vê assim, por exemplo. Me estressei e comi um pote de sorvete. Ok, isso acontece. Rapaz, eu me estressei, comi 3 brócolis, 4 cebolas, 8 ovos, e um estresse na boca. Eu vou fazer isso agora. Eu vou parar. A diferença do que é vício para o que é alimento é que no estresse você não exagera no alimento. Ainda dá tempo, né, doutor Baima, de reverter assim na minha situação. Agora ela que pergunta. Dá tempo. A paciente Cris. A paciente Cris tem jeito ainda. Claro. Agora, tem que botar uma pitada de disciplina. O que é disciplina? É fazer uma coisa chata agora para obter lá adiante um resultado bom. Sem paranoia. Isso aí. Pois é. Doutor Baima, deixa o seu Instagram, seu contato, né, aqui no Consultório Cast. O senhor vai aparecer mais vezes, mais assuntos, né, Ana? Depois sobre aquela questão de como ficar, né, com o bracinho, eu já me interessei. Olha aí. Né? É um assunto para um próximo episódio, né, doutor Baima? Então coloque aí. Tireoide funcionando mal, ou seja, hipotireoidismo. Mas não conte agora, não. Não. Vamos guardar o segredo. Vamos guardar o segredo. Isso aí para outro dia. Para o próximo episódio. A gente vai falar no próximo episódio com o doutor Baima sobre... Não, corta essa partezinha aí. Viu? Sobre esse assunto, viu? Tá bom, queridas. Seu contato? @Dr. Carlos Baima. Com Y? Carlos Baima, B-A-Y, M de Maria A. B de bola, A-Y, M de Maria A. Arroba não. Não, já é o @Dr. Carlos Baima. Dr. Carlos Baima, _ oficial. E a gente coloca na descrição, né, Ana? A gente coloca. Perfeito. Muito obrigada, doutor Carlos Baima, pela aula, pelos esclarecimentos, por todas as dúvidas aqui da gente. E vamos seguir aí a gente no nosso canal, né? No canal aqui se inscreve no canal, né? Ativa o sininho para receber aí as notificações, porque programas como esse, com o doutor Carlos Baima, são imperdíveis, né?